Bom dia, a graça e a paz, amém? Vamos sentar nos nossos lugares e começar o nosso culto. Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no Salmo de número 107. Salmo 107. Quero convidar os irmãos que estão lá fora a entrarem, por favor. Alguns irmãos estão na cozinha, eu sei, eles vão ter que ficar lá. Bom, hoje é um culto especial por alguns motivos. Primeiro porque eu ouvi essa semana de um pastor e gostei muito do que ele disse, que o culto dominical tem que ser o nosso melhor dia da semana. Então eu gosto muito de chegar aqui, ouvir todo mundo conversando, se encontrando, trocando ideia, esse burburinho de festa que fica no ar, isso é muito gostoso. É um dia de adoração a Deus, então deve ser mesmo o nosso melhor dia da semana. O segundo motivo é porque nós estamos hoje lançando o CD do Pastor Del aqui na igreja, então a gente tem um louvor especial, vai ser um dia de adoração. Terceiro, porque quem vai trazer a palavra hoje é a doutora Ana Maria, que está aqui. Ela já me deu uma prévia da mensagem, eu já estou aqui empolgadão. Outra coisa, os irmãos prepararam uma recepção, então no final vai ter um lanche, um café da manhã maravilhoso. Fora o fato da gente estar aqui mais uma vez na presença de Deus, em comunhão. Quero então pedir que você leia comigo o Salmo de número 107. Os 3 primeiros versos, diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar. Esse é o convite que a palavra de Deus faz a mim e a você, a quem Deus congregou do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Mar, juntou, e a Bíblia diz: digam isso ao Senhor, que Ele é bom. Então, um dos motivos pelo qual a Bíblia diz que nós devemos render graças ao Senhor é porque Ele é bom. Então, que você adore um Deus que é bom nessa manhã. Vamos nos colocar de pé? Feche seus olhos, ore comigo nessa manhã, pedindo que Deus venha, que Ele fale, que Ele opere, que apesar da chuva, as pessoas que vão chegar, que ao cruzar aquela porta elas sejam abençoadas, que o Espírito Santo de Deus trabalhe na vida de cada um de nós, na vida de cada um deles que entrarem aqui. Senhor Jesus, nessa manhã queremos te render graças. Senhor amado, a minha oração especial é para que o Senhor se faça presente nessa igreja. Nós queremos ter um encontro, Deus amado, não com a tua verdade, queremos ter um encontro contigo mesmo, Senhor Jesus. Não queremos, Senhor amado, ter uma experiência bonita só de adoração, queremos ter uma experiência com o adorado, que é o Senhor mesmo, Senhor Jesus. Vem nesse lugar com a tua presença, o teu Espírito Santo. Deus amado, ministra a tua graça, a tua salvação, o teu favor sobre a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão, daqueles que ainda estão a caminho. Traz, Senhor amado, em paz aqueles que estão para chegar. Senhor amado, estabelece aqui a tua graça, a tua paz nesse lugar, a tua alegria. Que aqui seja lugar de cura, Senhor amado, de libertação. Que aqui seja lugar de restauração da alegria. Que aqui seja um lugar de restauração contigo, Senhor Jesus. Que esse lugar seja um lugar onde o Senhor fala. Que a tua voz seja abundante aqui nesse lugar. Que cada um dos teus filhos que está no seu lugar, Senhor amado, que ali eles te ouçam, falando com cada um deles no íntimo da alma, na especificidade de cada um, Senhor amado. Fala para cada um aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que os teus filhos precisam ouvir da tua parte, em nome de Jesus. Que a nossa adoração, Senhor, seja uma adoração verdadeira, do coração e da alma. Que o nosso espírito e a nossa mente seja frutífero, Senhor amado, nesse momento de adoração, de oração, de reflexão da palavra. Que haja mudança e transformação de vida.
Peço mesmo, Senhor amado, que hoje seja o melhor dia da nossa semana, que a nossa semana inteira reflita a graça e o encontro que teremos contigo aqui hoje, nessa manhã, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos adorar a Deus, meus irmãos. Graças a Deus, bom dia, meus irmãos, amém? Quem sabe a gente está lançando o CD hoje aí, muita felicidade de lançar aqui na igreja de vocês. Eu espero que a gente consiga relembrar alguma coisa do último CD, fazer alguma coisa novo. Não é o som adequado para a gente fazer um negócio bacana, mas a gente vai tentar fazer o melhor que a gente pode para a glória de Deus, amém? Vamos adorar. Senhor do céu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vem quebrar
nessa manhã, Jesus, bendizemos o teu nome. Pedimos que o Senhor enche esse lugar com a tua glória, que a tua presença inunde o nosso coração, que a tua unção venha ser derramada sobre cada um nessa manhã que se faz presente aqui. Nosso intuito é só adorar o teu nome, exaltar o teu nome. Então tudo que a gente te pede é que o Senhor manifeste a sua face, a sua glória para cada um de nós, para que te enxergando possamos exaltar o teu nome, possamos glorificar o teu nome com festa, com alegria, com dança, com palmas, Senhor amado, e também com a nossa vida inteira, Senhor. Que o Senhor levante adoradores, que o Senhor levante pessoas que buscam a exaltação do teu nome nesse lugar. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor faça com que a tua glória seja vista sobre as nossas vidas, assim como a tua palavra diz, que todos aqueles que te receberam, o Senhor deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós te exaltamos nessa manhã. Vamos cantar com alegria a luz do mundo.
Próxima faixa é uma faixa que está no CD. Eu não costumo falar essas coisas aqui, a gente louva o tempo louvor inteiro, mas hoje eu vou dar o luxo de falar. É a faixa do meu coração, música de Cíntia Silva, que eu estou gravando, foi gravada pelo Josué Rodrigues. Então a faixa do meu coração é ouvir o David cantar essa música aqui, força da minha vida, e queria que você adorasse com toda a força do seu coração, quiser que a força da sua vida é o Senhor. Amém? 3, 4. Senhor, te
fez na cruz do Calvário, nós te bendizemos, Senhor, e exaltamos o teu nome. Eu queria pedir que você fechasse os seus olhos e colocasse a mão no seu coração. Vamos orar. Senhor, teu povo está aqui nessa manhã, não é para se ajuntar simplesmente num lugar e ouvir músicas. Teu povo está aqui nessa manhã porque quer exaltar o teu nome, porque carece de ser abraçado por ti, ser tocado por ti, ser restaurado por ti, de ser confrontado pela tua palavra, de ser consolado pelo teu Espírito Santo, de ter comunhão contigo. Então nessa manhã eu te peço, por favor, Pai, inunda o nosso coração, fala conosco, a gente precisa ouvir a tua voz. A gente precisa ouvir o Senhor falando com cada um de nós, Senhor, lá dentro do nosso coração. Então que nessa manhã o Senhor brade mais alto, mais alto, mais alto, mais alto do que as tantas vozes ao nosso redor. Amém? Que o Senhor, Deus amado, como diz a próxima canção, fala mais alto. Que o Senhor, Pai, possa inundar o nosso coração. Amém. Com as palavras que saem da tua boca. Para que a gente possa confiar na tua promessa. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a próxima música, a música que eu fiz com a história da minha esposa, que ela estava se sentindo muito acusada pelo diabo, de que não era filha de Deus. E um dia aqui de manhã, a oração dela foi: fala mais alto do que as outras vozes. Porque se o Senhor falar mais alto, o Senhor vai calar as outras vozes, eu vou poder ouvir a tua voz, eu vou ficar seguro. Mais ou menos isso, né? E aí então Deus visitou ela com uma forte convicção de que a morte de Cristo na cruz foi pela vida dela. E eu quero que Deus passe essa tua direção. Amém? Vem cantar, fala mais alto. De manhã
dizendo: meu Pai, sustenta a minha vida, escuta o meu clamor quando eu chamo o teu nome. Meu Pai, vamos cantar o último cântico. Diz: meu Pai, sustenta a minha vida. Solidão que outrora via, não vou
pode sentar, tomar o seu lugar. As crianças podem ir para a salinha. Para quem está em pé lá atrás, tem lugar aqui na frente, se vocês quiserem. Bom, nos meses de fevereiro e março, nós estamos tratando sobre o tema família. No domingo passado, a minha proposta foi falar sobre o papel da mulher na família. Todo mundo reclamou comigo que eu falei do papel do homem. Os maridos aqui pensando que eu ia castigar a mulherada, dizendo que elas tinham que ser submissas. A minha proposta foi essa, mas eu falei mais do homem, né? Que o homem tinha que tornar a mulher confortável para ela poder se submeter a ele. É verdade, eu acho que eu sou fraco nesse tema. Mas enfim, hoje nós temos uma convidada, a doutora Ana Maria. Ela é psicóloga e uma excelente psicóloga. Ela vai falar hoje sobre o papel da figura paterna para a formação de cada um de nós, e o resgate da paternidade, da nossa paternidade na paternidade de Deus. Não é mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Então, a doutora Ana Maria é esposa do Stanley. O Stanley é esse irmão aqui queridíssimo. Ele tem um trabalho fantástico de unificação das igrejas das mais diferentes denominações na região da Barra, Recreio e Jacarepaguá. Então eu cheguei a frequentar um tempo, eu estou em falta, né? Que é um trabalho maravilhoso, onde uma vez por mês todos os pastores, ou pelo menos a proposta era que todos os pastores das mais diferentes denominações sentassem numa mesa, tomassem um café da manhã junto, conversassem e eles têm comunhão, trocassem ideia, experiência. Esse trabalho que Deus colocou no coração do Stanley de unir as igrejas, e ele tem aí há alguns anos já, né, desenvolvido essa tarefa árdua que é quebrar paredes de divisão, de ego, né, e unir os pastores. Uma vez uma senhora me disse, ela falou assim: Michel, eu tentei colocar 2 pastores em contato, mas a gente tem que ter formação diplomática para conseguir fazer isso. Ela disse que tinha que ter formação diplomática para conseguir colocar 2 pastores de igrejas diferentes conversando. Então o Stanley está nessa missão de conseguir unir igrejas diferentes na figura dos seus pastores. Deus te abençoe, Stanley. Quer falar? Chega aqui. A paz de Jesus para todos. Olha, eu vim aí para sentar para ajudar minha esposa, mas já que o pastor me deu a palavra, em João 3,17, Deus roga ao Pai pela unidade do povo de Deus. Então, pela graça de Deus, com esse trabalho que se fez lá, nós estamos vendo pastores das igrejas tradicionais, batista pregando na Assembleia de Deus e vice-versa, na Sara Nossa Terra. Então, esse trabalho, na verdade, é um projeto de Deus. Mas o que eu agora me deu vontade de vir aqui para falar o seguinte: no dia 7 de setembro, reúne todas as igrejas. Eu gostaria muito que a igreja daqui, Michel, que tivesse presente. A finalidade é pregar o Evangelho. A Barra da Tijuca vem diante de todos os lugares para a praia. Barra, Recreio, Jacarepaguá, Bangu. E a oportunidade de nós estarmos ali falando da palavra de Deus. Eu estou lendo um livro que diz o seguinte: no céu você não precisa pregar. Então a nossa oportunidade é pregar aqui e de pregar o Evangelho. Não vamos perder essa oportunidade no dia 7 de setembro de estarmos lá para pregarmos a palavra de Deus. Em João 3,17 ele termina o versículo dizendo que ele pede a unidade para quê? Para que os de fora saibam que Jesus é o Cristo
Então é uma grande oportunidade. Eu sei que vocês pregam a igreja aqui, mas na hora que nós unimos a igreja, a força espiritual é muito maior. E Deus realmente ele clama por isso, e gostaria muito realmente que vocês estejam lá no dia 7 de setembro. Legal, estaremos lá se Deus quiser. Então eu quero convidar aqui a doutora Ana Maria. Quero pedir que você lembre de desligar os seus celulares, para que ele não toque durante a mensagem, e que você fique atento do que ela tem para dizer, que certamente é muito importante. Obrigado por ter aceito o convite. Deus te use. Bom dia. Eu quero agradecer a oportunidade que o Michel me deu. Um pedestal? Pode ser. Eu não tenho muita intimidade com o microfone, mas o Michel me deu assim tamanho acolhimento que eu acho que eu vou me sentir bem à vontade aqui com vocês. Né? Se o som não estiver bom, vocês me avisam. Eu vou me reapresentar para poder introduzir para vocês como que a gente é. Né? Meu nome é Ana Maria dos Santos Barbosa, eu sou filha de Juraci e Murilo, casada com Stanley, mãe da Stephanie, Stanley filho e Daniel. Sou terapeuta familiar. Por que eu fiz esse preâmbulo todo? Nós não somos uma coisa só, nós somos resultado desse caldo todo, que vem dos nossos pais, dos nossos avós e de irmãos. O Michel me convidou para falar sobre família. Eu fiquei pensando muito que assunto que eu ia trazer, porque família é o tema pelo qual eu sou apaixonada. E aí eu pensei e eu escolhi falar sobre duas paternidades, que são duas paternidades capazes de definir histórias. Uma é a paternidade humana, o pai que você teve ou o pai que você não teve. E o pai que é Deus. Foi muito bom escutar o Del Cordeiro falar aquela música do Josué. Meu coração tem ouvido o Senhor dizer: vem falar com o filho, vem falar comigo, filho meu. Meu coração responde: Senhor, estou indo. Então, hoje eu tenho alguns objetivos aqui, nessa manhã. O primeiro objetivo é que você possa ter um tremendo encontro com essa paternidade. Que você possa sair daqui se sentindo filho de Deus, verdadeiramente. Que é a única filiação perfeita, que vai debelar qualquer tipo de gap que você tenha, qualquer ausência que você tenha da paternidade humana. Porque seu pai não deixou de cumprir alguma coisa na sua vida porque ele era mau. Eu acredito muito que os pais não conseguem fazer algumas coisas porque eles desconhecem. Eles não sabem algumas coisas que precisam fazer. Nós, como pessoas, como família, nós falhamos muito em treinar nossos filhos. A gente pensa que a coisa acontece naturalmente, não acontece. Eu, às vezes, fico pensando na alfabetização dos meus filhos, eu falo assim: caramba, isso foi milagre. Porque quando eu estava ensinando as primeiras letras, quem se alfabetizou aqui deve lembrar disso, ou quem alfabetizou o filho. Assim, como é que isso aconteceu? Porque eu achava que o negócio não ia acontecer. Então, você exercer a função de pais não é fácil. Ninguém vem com isso escrito. Vocês, como filhos, podem começar a pensar na história de vocês como filhos e podem começar a pensar na história de vocês como pais. Não é fácil exercer isso. Então, os pais, salvo pais que têm algum tipo de patologia séria, grave, alguma psicopata, eles não fazem isso por doença, outros não fazem, não exercem essa paternidade por desconhecimento e também porque não receberam. Quando a Bíblia fala que os pais que têm que entesourar para os filhos, a palavra entesourar nos lembra tesouro, dinheiro, não é isso. Nós temos que dar para os nossos filhos. Nós precisamos ensinar. Eles só vão aprender aquilo que a gente passa. A família é um centro de treinamento. E uma família, quando funciona bem, ela vai produzir indivíduos capazes de enfrentar
enfrentar os desafios que a vida nos impõe. Eu estava conversando com o Michel e ele estava falando assim, é interessante como quando a gente vê pessoas assim que são filhas de pais vou meter principalmente a figura masculina, de pais seguros, que resolvem, que trabalham, que são presentes, afetuosos e tal, como que essas pessoas têm facilidade, têm uma autoestima melhor, são pessoas que vão, que agitam. Por quê? Pais que foram presentes, contribuíram para a formação da autoestima dos seus filhos, passaram segurança, deram limites a ele, introduziram a lei, introduziram regras estruturais e deram direção. Pessoas que tiveram essa ausência têm muitos problemas nessa área. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Isaías 41:9, que é o versículo que norteia a minha vida. E que é o versículo que vai finalizar a nossa, como que eu posso chamar, Michel, nosso encontro? Nossa mensagem. Porque eu falei, Michel, eu não sou pregadora, eu sou quase que professora, então eu não vou usar essa palavra, tá bom? Então, Isaías 41:9, que é o versículo que toda hora que aparece alguma situação na qual eu me sinto indefesa e que eu preciso do auxílio do meu pai. Posso ler? Tu a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os mais excelentes e te disse, tu és meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então eu quero que você tenha esse versículo como sendo o que vai iniciar e finalizar o nosso encontro, nossa mensagem. Eu comecei a falar com vocês que eu tenho 3 objetivos aqui. O primeiro é que você tenha um poderoso encontro com a paternidade de Deus. O segundo é que você saia um pai, uma mãe melhor. E o terceiro é que depois que você tenha certeza que é filho de Deus, tenha convicção disso, você tenha um propósito para a sua vida. Porque o desejo de Deus, sendo um pai perfeito, é que você cresça, que você seja autônomo, como um pai saudável deveria fazer com seu filho. Eu quero muito que esse último versículo possa acontecer na vida de vocês nessa manhã. E eu clamo ao Pai que possa nos ajudar nesse sentido. Então, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o conceito do que é uma paternidade humana. Quando a gente pensa na figura do pai, a gente pensa em 3 situações. O pai deve gerar segurança, o pai deve gerar limite e o pai deve gerar direção. A figura paterna, ela comunica ou deixa de comunicar segurança, limite e direção. A figura materna comunica ou deixa de comunicar nutrição, organização e vínculos, o sentido de submissão. A figura do casal comunica ou deixa de comunicar sobre a sexualidade, afetividade e companheirismo, sentido de equipe. Isso seria a estrutura básica de uma família, que se todas essas engrenagens funcionassem redondinhas, assim como eu falei, o pai exercendo segurança, limite e direção, a mãe exercendo essa função de nutrição, organização e de vínculos, esse sentido de submissão, e o casal com uma boa afetividade, companheiros um do outro, exercendo uma boa sexualidade, eles passariam para a gente um sentido de equipe. Um indivíduo que estivesse dentro desse contexto, vocês vão concordar comigo que eles estariam prontos para enfrentar a vida. Só que
Não precisa ninguém levantar a mão que eu não vou perguntar isso. Isso raramente acontece. Então, nós vamos ter seres humanos aqui, em todos os lugares, com carências em várias áreas. Em algumas áreas dessas, são todas. Tem pessoas que não conseguem em nenhuma área funcionar, são pessoas totalmente desorganizadas. Por que eu estou falando desses 3 itens? Todas as doenças mentais ou transtornos emocionais são provenientes dessas ausências. Hoje existe uma separação que diz assim, é uma ausência química, e outros dizem que é uma conduta de padrão. Tudo em mente, tudo em emoções são hipóteses. Sendo uma ou outra, ambas vão se reforçar. Dá para entender? Se você tem uma carência química, você vai desenvolver esse comportamento e isso vai piorar de alguma forma. Se você tem esse padrão, vai se estabelecer nas próximas gerações. Então, eu queria que vocês tivessem em mente que os pais falham porque não aprenderam, não tiveram isso de uma forma estruturada e passada para cada um deles. Quando eu falo em direção, eu não sei exatamente o que vocês pensam, então eu queria trazer uma definição, porque isso vai ser importante para a gente. Direção é um senso de orientação e propósito na vida. Discernir e estabelecer prioridades. Pessoas que experimentam a ausência paterna sentem-se frequentemente perdidas e desorientadas na vida. Então, eu, no ano de 2009, fiz uma experiência no consultório, é claro, com a anuência dessas pessoas. 7 moças que tiveram ausência paterna real. Real não, umas que não tiveram pai mesmo e outras que tiveram um pai frágil, que não exerciam a sua paternidade, e a dificuldade profissional que elas encontravam, não conseguiam romper na sua vida profissional. Que quando eu falo romper, assim, a pessoa vai, tem um emprego, aí perde o emprego e vai para outro e tal. Pessoas capacitadas, com faculdade, com cursos de línguas e tudo mais. Então, a gente vê que a falta da figura paterna, daquela pessoa que chega e diz assim, e aí, como é que é? O que você está fazendo? Não, eu estou fazendo isso. Não, mas não é isso. Primeiro você tem que fazer isso. Que organiza esse momento profissional do jovem adulto é fundamental. Então, assim, são dados que a gente acaba vendo que a ausência do pai atrapalha muito na vida profissional. Os limites. O pai não é a lei, mas ele introduz a noção de lei. De que forma? Eu não sei como é que foi a experiência de vocês nessa área, mas eu sempre sabia assim, se chegar depois das 10, não vai sair no final de semana seguinte. Então, o pai, ele colocava que tinha uma regra e tinha uma consequência para que se burlasse essa regra. E aí esse dado vai pegar e vai levar ao ordenamento jurídico, ou seja, a lei, e ver que a falta da figura paterna impede que o indivíduo introjete a lei e aumenta o índice de violência. Isso parece assim meio estranho, mas por quê? A ausência paterna, ela é motivo de inúmeras pesquisas e inúmeros projetos que estão saindo em vários lugares. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas começou no Fantástico semana passada a busca do pai na certidão de nascimento. Alguém viu isso? Então, 30% dos brasileiros não tem o nome
do pai na certidão de nascimento. 4,8 milhões de brasileiros corresponde a esse dado. Então, tem-se visto o quanto que essa ausência influencia. Os dados desse projeto eles estão basicamente ligados à evasão escolar, ao uso de drogas e à violência, que vem com essa questão da introdução da lei. A ausência paterna causa a dificuldade da introdução da lei. Por quê? Nós mulheres somos fantásticas, né? Nós somos maravilhosas, mas a nossa tendência é sermos mais permissivas. Eu uso muito no consultório isso, o seguinte: um pai arranca o filho do colo da mãe. A mãe quer. Assim, eu vejo lá em casa, meu marido, deixa eu pegar onde? Deixa eu levo, eu pego. O homem tem essa tendência de soltar. Ele é responsável pela separação. Ele é o primeiro terceiro na vida da mãe e do bebê. A mãe e o bebê são eles únicos, funcionários. Se não tiver o pai entrando ali, aquele bebê, ele não percebe que existem outras pessoas. Então o pai é quem introduz o conceito de separação. E esse conceito, mais uma vez, vai ser usado no mundo profissional. Por quê? A ausência de pai dificulta a autonomia. E aí a gente lembra daquele meu terceiro objetivo, meu desejo ardente é que vocês saiam daqui depois de se encontrarem com a filiação de Deus, com o propósito de terem autonomia nas suas vidas. Porque por mais que todo mundo seja aqui grandinho, eu não tenho dúvida, não preciso nem perguntar. Tem áreas da vida de vocês que está emperrada, não tenho dúvida. Tem também na minha. Todos nós temos. Porque a nossa tendência cultural e religiosa também, pedi até para o Michel, todo o erro teológico que eu tiver, você me corrige depois de culto, tá certo? Tá, então tá. Então, seguinte, a tendência nossa é sempre esperar. A nossa mentalidade Brasil, que é Brasil colônia, vamos cair tudo e a gente está sempre esperando de alguém fazer, não é verdade? Projeto Cheque Cidadão, projeto Cesta Básica, sei lá quais são os projetos, mas é sempre o dar e não resgatar a dignidade que você pode fazer. E a igreja também, em algum momento, acho que agora a igreja está revertendo isso, de alguma maneira fez isso. Então, enquanto a gente é vítima, a gente não se responsabiliza pela nossa vida. Então, por isso que eu quero que você saia daqui com um propósito. Porque o desejo de Deus, como um pai saudável, é que você cresça. Porque quem não cresce, adoece. Se você plantar uma árvore aqui, mesmo que tenha um telhadinho de vidro e ela bater no teto, ela não, se não tiver saída, ela vai morrer. Porque a gente precisa crescer. Deus o tempo inteiro nos desafia. Quando Ele fala para Josué, vai que eu vou contigo. Quando Ele fala para Gideão, vai que eu vou contigo. Quando Ele manda abrir o mar vermelho, Ele não manda ficar parado não, Ele manda ir. E Ele diz que Ele vai te capacitar, Ele manda você ir, Ele diz que Ele vai te ajudar. Agora você tem que ir, você tem que cumprir o desafio. E isso é função do pai. O pai, quando está dentro de casa, ele o tempo inteiro vai embora, vai à luta, vai arranjar emprego, vai estudar, vai isso, vai aquilo. Então, quando a gente carece dessa figura em casa, a gente tem dificuldade de ver que Deus quer isso da gente também. Ele quer. Se eu estiver falando errado, você me fala, tá? Então, nós falamos da lei, nós falamos de segurança. Ao mesmo tempo que tem essas coisas assim, direção, limite, tem uma coisa muito importante. É a segurança. Por que eu trouxe minha família inteira? Eu precisava me sentir segura, acolhida. Por que eu fiquei feliz quando eu vi a Bruna, vi a Jaquinha, esqueci, gostaria de Jaca, porque são figuras conhecidas. É bom a gente se sentir acolhido. A gente, para crescer, a gente precisa de amparo, a gente precisa de saber que tem alguém que está ali com a
a gente. Por isso que Deus o tempo inteiro, Ele nos garante segurança. Vai que eu estou contigo. Vai que eu estou contigo por onde você andar. Então essa é a figura do pai. Como que uma mãe pode cuidar do seu filho se esse pai não der suporte emocional e suporte econômico para ela inicialmente? É difícil. E essa segurança, ela é fundamental para uma coisa chamada autoestima. Quando me perguntam qual o maior problema que a pessoa enfrenta na sua vida emocional, ele se resume só a isso: autoestima. O conceito que você fez de você mesmo. Todas as pesquisas em qualquer área do mundo, Stanford, Milão, que são as áreas onde tem muita coisa de terapia de família, falam que muito mais do que o nível de educação que você teve, muito mais do que os bens que você teve, a sua confiança, você acreditar em você mesmo, é um fator determinante de sucesso. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa que a gente julga feia, ou desengonçada, ou até pouco provida de capacidade intelectual, avançar passos que a gente que tem algum tipo de outro critério não consegue. Sabe por quê? Porque ele tem autoestima. Ele sabe quem ele é. Quem sabe quem é, sabe para onde vai. Então, quando a gente não sabe quem a gente é, a gente não sabe onde quer chegar e qualquer caminho serve. E aí a gente perde muito tempo, a gente patina muito. Então, mais uma vez, eu quero falar para vocês que a única pessoa que pode reconstruir a autoestima, se você tem ela danificada, é Deus. Ninguém é capaz de fazer isso, ninguém. Nenhum médico, nenhum remédio de tarja preta, nenhum psicólogo reconstrói se não for Deus. É transcendental isso, gente. A autoestima é uma coisa tão complexa. E aí eu vou te dar uma dica. A gente, quando estuda muito sobre personalidade, começa a ver, eu sou prática, então eu tenho que ter sempre receita. Não digo que isso funciona não, para muita gente não funciona, mas eu vou dividir com vocês o que para mim é importante. Eu detono o computador, eu detono esse negócio que chama laptop, que eu não sei usar, então eu acho que eu devo estragá-los constantemente. Mas eu abro sempre janelas nele e vou guardando todos os versículos que são necessários à minha vida. Então, quando tu bater o olho no versículo que te remeta a que você é amado por Deus, separa. E quando a coisa estiver pegando, quando você se sentir ruim, quando você sentir que não tem valor, repete ele para você. Uma vez um psiquiatra falou para mim assim: tu é muito doida, você dissocia de uma tal maneira. Dissociar é um termo que a gente usa quando a pessoa sai da realidade. Mas a sua dissociação dá certo, porque assim, quando o negócio está assim, eu não sei o que eu vou fazer, eu leio a Bíblia, às vezes eu não sei nem o que eu estou lendo, mas aquilo vai e uma hora a coisa acontece, porque essa foi a minha resiliência. Aí você pergunta para mim, foi sempre assim? A minha mãe não era crente, mas eu via quando ela estava desesperada, ela ia para os pés de Deus, e ela era uma mulher, filha de uma família que era toda espírita, ela de 8 irmãos era a única que cria em Deus, e graças a Deus por isso. Por isso que eu acredito que Deus escolhe mesmo. Então, assim, vale a pena você estar aqui, vale a pena você ter saído da tua casa nesse dia que eu acho fantástico, adoro chuva, de estar aqui para escutar que Deus pode reconstruir a sua autoestima. Deus pode te dar segurança. Se teu pai falhou nessa área, Ele pode te dar isso. Se teu pai falhou na área de te dar limite, Ele pode, porque Deus repreende aqueles filhos que amam. Limite é necessário. A gente não pode trabalhar e ser bem sucedido e chegar atrasado. A gente não pode trabalhar e não se comprometer. A gente não pode trabalhar só pelo salário. Se você é manicure, você tem que fazer a melhor unha, usar o esmalte da moda.
Se você é médico, você tem que estar estudando. Se você é professor, você tem que estar fazendo curso. Você tem que crescer. Quem não cresce adoece. Deus quer isso para você. Deus quer que você cresça. Se você não teve direção do seu pai, se a sua área da sua vida profissional é que te traz mais angústia, ele te promete que ele vai te dar direção. Ele pode fazer você chegar aonde você desejar. Isso não é nada piegas, não é teologia de que vai acontecer. Não é isso, não. Ele pode. Agora você precisa se movimentar. E aí eu quero ler para vocês uma coisa que eu estava conversando com o Michel, e talvez ele não saiba que seja uma definição teórica. Quando a gente falou sobre pais que são presentes, figuras fortes, fazem os filhos avançarem, e pais que tiveram esse comprometimento e não conseguem, geram filhos mais inseguros. Então, assim, crianças que tiveram pais que as protegeram e as corrigiram de maneira sadia, estão abertas para enfrentar os desafios da vida sem medo. Podem correr riscos com uma atitude positiva de esperança e perseverança. O perfil do pai vai determinar o nível de segurança ou de insegurança da personalidade dos filhos. Agora, isso pode melhorar? Pode. Nenhuma história está fechada. Você pode aprender a ser um pai melhor, você pode aprender a ser uma mãe melhor, e você pode desistir de esperar que seu pai faça uma coisa que ele não fez. Porque passado a gente não muda. Passado a gente encara e diz, foi isso. Ou eu vou reescrever minha história, ou eu vou me sentir vítima. E vítima não consegue nada. Bom, eu vou colocar para vocês algumas consequências da ausência paterna. Pessoas que não tiveram a figura do pai presente têm um alto grau de expectativa nos relacionamentos, tanto de amizade quanto afetivos. É muito comum a moça, principalmente a mulher. Michel, você falou de homem semana passada e as mulheres que ficaram felizes, não foi isso? Foi. Então, talvez hoje os homens não fiquem mais felizes, porque eu, como mulher, vou falar mais das nossas dificuldades, porque eu acho importante a gente entrar em contato com elas, porque nós precisamos melhorar e precisamos principalmente valorizar os homens. Você sabe qual é a maior questão que leva um homem a se divorciar? Não é porque ele se apaixona por outra mulher, não, e que acha a mulher mais bonitona, mais atraente. É porque ele é desqualificado pela mulher. Então o homem tem uma necessidade de ser respeitado. Então a gente precisa aprender a respeitar mais os maridos, a respeitar mais o pai, a respeitar mais os nossos filhos homens. Então, o alto grau de expectativa, em especial das mulheres no casamento, daquelas que não tiveram pai, porque elas acham que ao se casarem vão encontrar o pai. E não vão encontrar. Casamento é legal, mas é um problema só. A pessoa acha que casou e chegou no nirvana. É mentira. Casamento é problema diário. Hoje tem até a síndrome da depressão pós-lua de mel. Já escutaram falar nisso? Não? É verdade. Casamento é problema diário. Um cara veio de um lugar, um pai e uma mãe de um jeito, outra pessoa, criatura veio de outro lugar com um pai e uma mãe de um jeito. Aí juntam. Pensa que a coisa vai organizar fácil? É muito difícil. E casamento não é para o outro te dar o que te falta. É para você trocar e seguir em frente, porque tocar a vida é difícil. Então, pessoas que têm ausência paterna têm um
um alto grau de expectativa no relacionamento. Acham que o namorado ou o marido vai dar tudo, que vai cobrir de joias, de presentes, que vai resolver todos os problemas. Sinto muito, minhas amigas, não vai. Eu aprendi isso a duras penas, não vai mesmo. Porque ele também tem as questões dele. E aí também nas amizades, ela tem um alto grau de expectativa. E quando você decepciona, porque fatalmente você vai decepcionar, marido vai te decepcionar, filho vai te decepcionar, amigo vai te decepcionar. Isso é inevitável. Sabe por quê? A única pessoa que não vai te decepcionar é Deus. Sabe por quê? Ele deixou escrito assim: maldito o homem que confia no homem. Sabe por quê? Ele é a única fonte, a única pessoa que você pode ser dependente é dele. Não tem outra alternativa. Pensa que toda falta que você vive, ela é permissão e providência de Deus. Porque se você não tivesse aquele teu casamento, aquele teu filho que faz tudo maravilhoso, ia ser o teu Deus. Então a sua falta é necessária para o seu crescimento. A única fonte capaz de suprir todas as suas necessidades é Deus. E Ele projetou isso na sua vida mesmo. Sinto muito se você não gostar disso. Então essa pessoa tem dificuldade nos relacionamentos e, consequentemente, ela tem pouca resistência à frustração. Frustrou, ela fica um vidro, se quebra. Provavelmente, eu não vou perguntar ao pastor Michel porque ele vai ficar constrangido, mas quem lida com pessoas sempre vai experimentar isso, que a pessoa sai com raiva de você porque em algum momento você a frustrou. Vou dar meu exemplo pessoal. Eu já tenho consultório há 15 anos, 13 ou 15 mais ou menos, enfim. Muitas pessoas gostam de mim, muitas pessoas me detestam. Isso é normal, porque em algum momento você frustra as pessoas. Meus filhos, tem horas que me amam, tem horas que me detestam, faz parte do seu crescimento. Então, isso faz parte. Agora, a pessoa que tem ausência paterna, a tendência dela se frustrou, o que ela faz? Vai embora. Porque ela não sabe enfrentar, sabe aquilo que a gente falou aqui, aquela definição? Os desafios do dia a dia. Os desafios que a vida vai nos impor. Ou você acha que aquela engrenagemzinha que eu falei acontece em alguma família? Alguém acha isso? Aquilo só está nos livros. Que é para a gente saber, quando dá disfunção, para onde prosseguir. Mas só está nos livros. Geralmente, a coisa é complicada. Sentimento de solidão. Embora ela possa ter várias pessoas ao seu redor, ela se sente extremamente sozinha. Eu estou atendendo uma moça que ela sofreu abuso sexual dos 4 aos 12 anos. E ela conseguiu coisas fantásticas. Uma pessoa que foi acometida de uma das maiores atrocidades que o indivíduo pode ser exposto. Mas o sentimento de solidão que ela tem, embora eu estou tentando resgatar a rede que ela tem, ela está conseguindo falar, não tem fulano, então assim, mas e aí? Você não consegue conversar, porque o sentimento de solidão é da pessoa, não necessariamente ela é sozinha. Ela não consegue perceber e validar as pessoas que estão ao seu redor disponíveis até a caminhar com ela. Um dos sentimentos da ausência paterna também é não reconhecer e validar o que o outro dá. Ele tem um alto grau de insatisfação. Nada é o suficiente. Profunda carência afetiva. Isso assim, é redundante do que a gente está falando. A pessoa que tem isso, ela se sente totalmente carente. Incapacidade de terminar coisas. A pessoa faz um curso, não termina. Ela começa uma faculdade, não é bem isso que eu queria e tal. Isso é fácil de resolver. Quando se identifica isso, começa a se fazer a investigação da questão paterna.
tenta se reconectar, desistir disso e provavelmente essa pessoa consegue seguir em frente. Estou falando quando o caso é bem sucedido, né, Japinha? Quando não dá, a coisa empaca mesmo. Mas é possível. Dificuldade de resolver problemas, tendência à procrastinação, ou seja, adia tudo. A pessoa não encara, não foi treinada para ir à luta, a cumprir seus desafios, aí fica achando que o tempo vai resolver. Tempo não resolve o problema, ele aumenta. Então, se você está se identificando com alguma situação dessa, começa a pedir a Deus para ter um poderoso encontro com Ele e começar a agir na sua vida. A gente não pode esperar só a vida eterna. Nós temos a cruz, que quer dizer o seguinte: um relacionamento com o Pai tem que refletir nos nossos relacionamentos horizontais. Não dá para dizer que é crente a vida daqui não melhorar. Rebeldia, embora seja uma pessoa carente, insegura e tal, é rebelde. Tem dificuldade de cumprir ordens. Por quê? O conceito da lei não está introjetado. Então a pessoa não consegue cumprir ordem, tem muita dificuldade. Ela tem dificuldade cognitiva, ou seja, muita dificuldade de aprendizagem, distúrbios de comportamento, condutas violentas, adição, ou seja, uso de droga, comportamentos borderline. O que é comportamento borderline? São pessoas altamente instáveis emocionalmente. Por se sentirem carentes, elas fantasiam os abandonos. Então, assim, fica com medo. Se a pessoa se atrasou para um compromisso, ela começa já a ficar num alto grau de irritação, numa cobrança. Porque o comportamento borderline, ele não é um comportamento. Se você for para um psiquiatra, você não vai provavelmente ser medicado, porque borderline quer dizer limítrofe. Você está assim naquela linha. Estou quase não sou, mas pode ser, se continuar. Então, se você é muito intolerante com as suas companhias, exige demais, toma cuidado, resgata a sua paternidade. Bom, aí eu trouxe para vocês 3 exemplos, e o quarto aqui, meu marido querido, amado, que vai me ajudar, e trouxe assim nos últimos minutos dos 45, mas que vai fechar essa questão da ausência paterna. Fechar não, porque é um assunto tão extenso, mas eu quero que fique, se não estiver sendo cansativo para vocês, claro que como essa questão da falta do pai ou da sua figura, porque quando eu falo da falta do pai, ela pode ser uma falta efetiva, não tive meu pai, não conheci meu pai, ou meu pai vivia na minha casa, mas era uma pessoa totalmente ausente. Tá certo? Então, eu peguei 2 situações que tramitam no meio jurídico. Uma tramita no meio jurídico e outra é a base de um projeto que é fantástico, chamado Pai Presente. Não sei se vocês já escutaram falar, né? Por quê? Hoje, a conduta violenta, ela é mais do que comprovada que é ligada à ausência paterna. Se você for no início do governo Lula, eu fiquei assim impactada com o que ele falou, não estou fazendo apologia política não, mas de uma fala dele, que ele ficou muito triste de ir nas comunidades carentes, de ver que as mulheres que eram as chefes de família, né, e que ele gostaria muito de favorecer essas mulheres, porque via a dificuldade delas. Que uma coisa assim, você imagina, uma casa, marido e mulher trabalham, são 2 rendas. Ou ainda que a mulher não trabalha, ela pode cuidar melhor dos filhos e o marido trabalha. Consequentemente, o índice de violência e de insegurança diminui. 70% da população mundial é de mulheres e crianças. Por quê? Lar de projetor único. Nós não trabalhamos, o Brasil não trabalha tanto com pesquisa, mas os Estados Unidos, 60% da população de americana vai ter passado por no mínimo 2 divórcios. Então essas crianças vão ter muita dificuldade da figura paterna. Essa desagregação da figura paterna está nos trazendo muito problema. Então tem 3 autores, se alguém quiser a referência
do livro, que eu acho que é interessante, que eles falam sobre isso, né? Reafirmam que o pai, por ser suporte econômico e emocional da mãe, facilitador das separações, introdutor da lei, ele vai ser estruturador da ordem social. Aí ele faz a transposição, que sem pai é impossível uma nação se organizar. Isso é um autor que fala, tá? Então eu trouxe esse estudo porque ele vai dar base a esse projeto chamado Pai Presente. O que é o projeto Pai Presente? Parte da premissa que a ausência da figura paterna efetiva, que o filho goste, admire, que possa educar, compreender e orientar, é muito prejudicial à vida do indivíduo. A presença do pai numa relação comprometida e saudável com o filho é marco fundamental para a saúde mental de uma criança ou um adolescente. É um protetor efetivo contra o abuso de drogas e delinquência. Então, o objetivo desse projeto Pai Presente é diminuir a violência e o uso de droga. Mas eu acho que é importante a gente pegar isso. A ausência de pai, ela é um fator para a desorganização da nossa estrutura emocional. Então, quando a gente não tem isso, por mais que a gente tente negar e sobreviver, porque o ser humano tem uma tendência, o cérebro do ser humano, ele se protege da dor, ele busca o prazer e foge da dor. Então, às vezes, a gente nega o próprio sofrimento. Tem muitos meninos, em especial, que não tem pai, e você fala assim, não, minha mãe foi como um pai. Ele luta para valorizar aquela mãe, ele vê aquele sacrifício daquela mulher que saiu, que fazia tudo por ele, e ele luta para negar aquela dor que é imensa dentro dele. E aí, quando você consegue entrar um pouco na intimidade dele e ele consegue falar, ter um vínculo maior contigo, você vê explodir numa raiva louca e num sentimento de rejeição que ele sentiu durante a vida inteira. O sentimento de orfandade, de ausência paterna, é um sentimento devastador. É o maior sentimento de rejeição que o indivíduo pode sentir. A criança é diferente da gente que está aqui agora. Ela pensa que o pai foi embora porque ela era ruim e não gostava dele. E ela cresce com isso. E segundo Eric Erickson, as nossas emoções, exceto a emoção sexual, é formada até os 7 anos. Então não adianta, isso fica impresso na gente. Meu pai foi embora porque não gostava de mim, eu era ruim. E aí ele vai provavelmente escolher pessoas que o rejeitem. Começa a encontrar companheiros que o abusem e o rejeitem e o maltratem, porque tem esse sentimento marcado dentro dele. Então esse projeto Pai Presente, ele busca reduzir a evasão escolar, reduzir comportamentos antissociais, reduzir a delinquência juvenil e reduzir o consumo de drogas. Isso é um exemplo que eu quis trazer para vocês de como que a ausência paterna preocupa outras esferas. Outro que eu achei fantástico foi, a Bruna é advogada, vai achar interessante provavelmente isso. Além desse filho ter recebido pensão alimentícia, isso em Minas Gerais, ele faz uma apelação civil baseado no princípio da dignidade humana que a Constituição... Ok. A Constituição de 1988 prevê o princípio da dignidade do indivíduo e prevê uma relação socioafetiva. Então, o pai e a mãe não estão só obrigados à manutenção econômica, eles são devedores de afetividade aos filhos. Então, essa filha, por ter sido acometida de vários transtornos emocionais, munida de um laudo psiquiátrico, um laudo psicológico, entra com uma ação que pede o seguinte: a dor
sofrida pelo filho em virtude do abandono paterno que o privou do direito à convivência, ao amparo afetivo, moral e psíquico, deve ser indenizável com fruto no princípio da dignidade da pessoa humana. Então, eu quis trazer esses dois exemplos para vocês verem. A ausência paterna, ela é devastadora. Por isso que no início eu falei, esses são dois assuntos que eu amo de paixão, porque a presença de um pai define destino. A boa notícia é porque Deus pode mudar isso. E essa é a nossa segunda etapa. Eu vou pedir agora para o Stanley botar essa entrevista rapidamente para vocês poderem ver de um caso não bem sucedido. Não, esse é o bem sucedido. É uma coisa difícil. Agora, no paralelo, você viu uma entrevista do Rafael Braga, filho do deputado, que passou por essa situação. A história de pai e filho, e isso minha mãe falava muito, o negócio todo, mas eu não ficou pessoal não acreditar. E depois da adolescência, cheguei a duvidar. Eu falei assim, não deve ser uma daquelas fãs obcecadas, né? Que é a figura do cantor, e aquele negócio todo. Eu não uma volta. Só que, vamos passar um tempo, a gente vai conversando com um, conversando com outro, e tal, pô, peraí, isso é uma festa, tá vendo coisa. E a gente vai fazer uma investigação, né? Eu mesmo comecei a me preocupar com isso, investigar e parece que eu acho que mais seriedade, né? E aí, com o tempo, eu fui me convencendo e isso tem aquele primeiro dia que me convenci. Para depois correr de fato atrás disso daí. Quando a minha mãe foi diagnosticada de câncer, eu falei, vamos lá, sua mãe não tem muito tempo de vida. Aí eu falei, poxa, se eu não estou muito interessado, pelo menos por ela, eu tenho que fazer a vida dela, isso. Só pensava nisso, não, olha. Meu filho, você é filho dele, você é filho dele, sabe, isso não pode ficar assim, você não pode ficar aqui sem que ele saiba de nada, né? Aí eu falei assim, não, por ela, eu vou pegar e fazer assim. Aí consegui, deu tempo de pegar e resolver tudo, e mostrar a carteira de identidade, com o sobrenome bravo e tudo, né? Só deu tempo para mostrar a carteira de identidade. Acho que uns 3 meses depois ela morreu. Eu estava esperando isso, é um negócio assim impressionante. Por aí caiu a ficha. A gente chegou lá, assim, não foi nada para mim, não foi nenhum dramalhão, assim, só papai. Não, a gente chegou lá e tal, ele pegou eu para mim assim, eu fui com umas fotos, umas coisas e tal. E ele sabia que estava com advogado, e ele falou, poxa, Rafael, eu realmente conheci a sua mãe, sabe? Só que tem uma coisa, vamos fazer exames, conhece exame de DNA e tal, conheço, né? Tá uma coisa nova, ele falou, vamos fazer? Não. Ele falou, vou explicar para você por que eu quero fazer exame de DNA. Ele falou, você não sabe a quantidade de gente que já veio dizendo que é você, sabe? E é um dos filhos. Então eu preciso fazer exame de DNA sem ter nenhuma posição. Estava falando, interessante que com o Roberto, não tem só o Roberto, né? Tem os irmãos, tem os filhos, a tia, né? Então é muito bacana, muito legal, sabe? A gente conhecer não só o Roberto, mas como a família, né? Ele faz questão de participar. Uma situação da sua vida que é importante, assim, alguma coisa, casamento, ele faz questão. Onde ele estiver, isso eu não tenho como ninguém reclamar. Ele pega o telefone, ele liga. Quando nasceu meu filho, ele estava fazendo um show, uma série de shows no teste, ele pegou e ligou, da onde ele estava, meu filho, não sei o que e tal. Ele dá os convites dele, realmente ele entra mesmo nessa área. Da minha filha, ele já estava aqui perto de São Caetano, e ele foi de improviso, de supetão, no hospital, sabe? Foi aquela loucura, sabe? Ele ligou para mim e falou, estou indo. Aí depois já cheguei, estava lá, entrou, viu a minha filha recém-nascida e tudo, foi muito bacana, sabe? Tem essa coisa de turismo também do Roberto, é muito legal, muito bacana. O canal é tal. Então, uma coisa interessante destacar nessa entrevista não é só o reconhecimento da paternidade,
E aí eu queria voltar a uma coisa que eu esqueci de falar antes, e para mais uma vez falar com a gente, mulher. A noção de submissão não é uma noção inferior. O conceito que uma criança, um filho tem do pai, ele é passado, vocês sabem por quem? É pela mãe. Então nós temos uma missão fantástica. Os nossos filhos muitas vezes veem o pai através dos nossos olhos. Então, mulheres, a nossa submissão não é uma questão de inferioridade, é uma missão que vai ajudar a levar uma missão principal à frente. A missão do homem ainda é a missão principal. Ele não é só na igreja, não. Lembra que o ordenamento jurídico, ele não pode funcionar, segundo alguns autores, sem a presença do pai. Vocês lembram de eu ter falado isso? Não é missão inferior, é uma missão que vai levar essa missão a se realizar. Então a nossa missão é extremamente importante. Agora eu vou falar um pouco da segunda paternidade. Não é que ela seja segunda, eu deixei para o final, porque essa paternidade, ela vai definir a sua história e redefinir as áreas que estão comprometidas. Eu queria que você lesse de novo Isaías 41:9. Tu, a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os mais excelentes, e te disse, tu és meu servo, a ti escolhi. Nunca te rejeitei, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eu espero que agora, nesses momentinhos finais, esse versículo possa soar aos seus ouvidos de uma outra forma. Eu botei no Facebook, assim, um pouquinho constrangida, mas quis botar, né, sobre... Queria ter um tema, acho que é interessante, até para nortear a gente. E peguei um tema que eu acho que resumia bem isso, que é João 14:18, no qual Deus nos promete que não nos deixaria órfãos. Não vos deixarei órfãos. O Senhor quer te adotar. Ele também promete que Ele é o pai dos órfãos e juiz das viúvas. Me ajude, qual é o endereço disso? Pai dos órfãos e juiz das viúvas, Salmo 68, se não me engano. Não tem problema, mas vocês sabem que está na Bíblia, daqui a pouco eu acho. São os 2 versículos que falam que Deus é o pai dos órfãos. Eu queria te fazer um convite para que você viva um novo tempo e receba Deus como pai. Ele quer que você tenha liberdade para ser tudo aquilo que Ele planejou para você. Eu sou crente não só porque um dia eu me tornei crente, porque eu tenho uma convicção profunda que a igreja tem a resposta para as questões contemporâneas que nós vivemos. Então, se hoje a ausência paterna é uma questão contemporânea que assusta o mundo e que traz consequências, nós como igreja temos a resposta. Você pode ser adotado por Deus. Ainda que você não sinta isso no seu coração, você pode dar esse passo de fé, porque a Bíblia também nos promete que aquele que busca o Senhor, Ele não vai lançar fora. Eu estou falando isso para vocês hoje, mas não é... Eu não senti isso desde o primeiro dia que eu me converti com 21 anos. Isso custou muito. Um dia que um psiquiatra falando comigo pediu para fazer um trabalho sobre isso na clínica Jader,
É uma clínica que trata de aditos aqui na Barra. E a gente estava falando sobre a paternidade. Eu acho que ali foi o grande momento que eu tive um encontro com essa paternidade, porque eu acho que eu falava mais do que eu vivia isso. Então, por isso que eu sei que você pode ter um encontro com isso a qualquer momento da sua vida. E pode ser que seja hoje, eu não sei. Então, Deus quer que você tenha um encontro. Ele quer que você escute a voz dele te chamando de filho. Ele quer que você crie e desfrute da paternidade dele. E aí eu separei alguns versículos para relembrar aquelas 3 funções do pai. Não sei se vocês lembram. Função do pai: segurança, limite e direção. Então o nosso Deus tem todas essas 3 características. Vamos lá? Gálatas 4:6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. Se és filho, é também herdeiro de Deus por Cristo. Eu gosto de trocar a palavra promessa, se o pastor Michel permitir, por garantia, porque promessa pode ser quebrada. Deus não quebra promessa, então Deus garante que nós somos filhos. Então Ele garante. Quando garante, a gente está seguro. Nada vai me tirar essa filiação. Segundo versículo que eu escolhi também para vocês, 1 João 3. Para mim está fácil, que eu separei os versículos. Se vocês quiserem, eu espero um pouquinho procurar. Vamos lá? Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a eles, porque assim como é, o veremos. Então é mais uma garantia da filiação. Outra coisa que gera segurança. Em João 1:12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu pego esse versículo e faço um adendo para dizer que eu recebo no consultório muitas pessoas dizem assim: eu venho de uma gravidez indesejada. O problema é do seu pai e da sua mãe, porque Deus desejou a sua gravidez. Não falo isso para eles, não, eu estou falando isso para vocês. Com eles eu vou trabalhar isso de uma outra forma, a não ser que essas pessoas tenham conhecimento da palavra de Deus. Em algum momento eu vou lançar a mão desse recurso. Mas se vocês têm isso no coração de vocês, se por acaso alguém tem isso, Deus que desejou isso, a despeito da vontade do seu pai e da sua mãe, ainda que eles falem isso. Então nós falamos de uma garantia de segurança. Segurança é fundamental para a gente adquirir autoestima. Sem autoestima a gente não dá passo, porque a gente não acredita que a gente pode. Isso é muito mais importante do que saber fazer. Quero falar sobre limite. Hebreus 12:5. Outra função paterna, que o nosso Deus é perfeito e nos dá limite. E embora a gente às vezes o quebre, Ele nos perdoa, mas a gente sofre consequências, porque quando a gente quebra os princípios de Deus, não tem como. A gente sofre essas consequências. E já vos esqueceste, Hebreus 12:5, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por eles forem repreendida, porque o Senhor
corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, Deus nos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Vou falar uma coisa para vocês que uma pessoa que não era crente falou, e eu acho fantástica essa fala. Aquilo que não te mata fortalece. Nietzsche, um filósofo que nos deixou várias coisas interessantes, embora muitas coisas que fossem questionáveis. Mas é verdade, se você não sofrer, você não vai ficar forte. Você não vai aprender a enfrentar nada. Então o sofrimento é bom, desde que você aprenda com ele. Então o Senhor, como Pai perfeito, Ele também te dá limite. E agora, os versículos que eu mais gosto, porque a gente precisa de direção, a gente precisa crescer, a gente precisa ter um senso de propósito. Você precisa sair daqui hoje, meu amado, meu querido, com vontade de crescer na sua vida. Isso é possível para você. É propósito de Deus que a gente cresça. Ao homem que teme ao Senhor, Ele instruirá no caminho que deve andar. Salmo 25:12. Ao homem que teme ao Senhor, Ele instruirá no caminho que deve andar. Aonde você pode encontrar isso? Na Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Outro versículo que eu acho fantástico, Salmo 32:8. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. E as tuas vistas, e as minhas vistas darei conselho. Acho que eu errei aqui. Hã? É isso mesmo? Que bom, porque às vezes eu me desorganizo. E por último, como eu prometi para vocês, vamos fechar com Isaías 49. Vocês vão ler em silêncio, eu só vou concluir com uma frase para deixar para vocês levarem para casa. E eu vou pedir, eu posso pedir para o Del tocar aquela música do Josué? Pode? Porque eu queria que vocês pudessem ter um momentinho de oração quando a gente recapitular os objetivos. Então, quando Isaías fala que Deus nos escolheu, que Ele nos pega, nos sustenta e nos leva, nos ajudando, porque é o Senhor, o teu Pai, que garantiu que vai te ajudar, vai te sustentar e vai te levar aonde você quer chegar. Peça a Deus direção para cumprir o seu propósito. Ele pode fazer isso. Você precisa, se você não tem desejo de crescer, peça a Deus para te dar esse desejo. Agora, meu amigo, eu vou te pedir isso. Não espere dos outros. Espere de Deus, espere de você. Se você não tem força, peça a Ele força, porque Ele te garantiu que vai te dar. Se você não tem direção, peça a Ele, porque Ele garantiu que vai te dar. Se você não tem segurança, peça a Ele, que Ele garantiu que vai te dar. E recapitulando os nossos objetivos, eu vou pedir ao Michel para que, se você tem desejo de se sentir adotado por Deus, de ter um encontro com essa filiação, de se sentir filho de Deus, você vem aqui para receber uma oração. Se você tem desejo de ser um pai melhor, uma mãe melhor, você vem aqui também para receber uma oração. E se você tem desejo de ter um propósito na sua vida e quer que o teu pai te dê esse propósito, te dê essa direção, que você vem aqui também. E aqui eu encerro crendo que vocês têm uma grande oportunidade de serem feitos filhos de Deus, que vocês possam ouvir a voz de Deus te chamando como filhos. Obrigada, Michel. Então, se você não teve um pai que te conferiu essas características, segurança, limite, direção, se você gostaria de aprender isso como homem, se você gostaria
gostaria de resgatar isso na figura de Deus, sendo homem ou mulher. Quero convidar então você a vir aqui à frente, eu quero orar por você. Senhor Jesus, queremos encontrar no Senhor, meu Deus, essa pessoa que nos faltou de forma real, ou ainda que o nosso Pai fosse presente, Ele não conseguiu nos dar segurança, não nos sentimos seguros na vida, temos a sensação de desproteção, de vazio, de solidão, temos a sensação de que não há ninguém por nós, de que temos que fazer tudo com a força do nosso braço e que o nosso braço é fraco. Por vezes, Senhor, temos mesmo essa sensação de que não temos limite, mas a própria sensação de falta de limite nos dá medo. Não sabemos, Senhor amado, ouvir não sabemos lidar com figuras de autoridade, sentimos raiva cada vez que alguém se impõe a nós um limite, não gostamos de ouvir ordem, não gostamos de figuras fortes, não gostamos de figuras de autoridade. Somos nós mesmos extremamente autoritários, não nos submetemos a ninguém, não ouvimos de ninguém. Senhor, e a terceira coisa que sentimos muito forte em nossas vidas, não temos direção, não sabemos qual é o propósito da nossa vida, não sabemos para onde ir, não sabemos por que fomos criados, por que nascemos, por que existimos, não sabemos que profissão escolher, não sabemos que caminho tomar, não sabemos a pessoa certa com que casar, não sabemos o que fazer com o nosso casamento, não sabemos como educar filhos, não sabemos como nos comportar profissionalmente, não sabemos materializar os nossos sonhos, não sabemos sonhar direito. Senhor Deus, nós precisamos de um milagre, e esse milagre tem um endereço certo. Nós precisamos de um encontro poderoso e real contigo, onde o Senhor venha nos dizer que o Senhor é quem vai nos direcionar o caminho, que o Senhor está conosco, que tudo nos irá bem, que nada nos irá mal, nós não estamos sozinhos, que o Senhor nos cerca por detrás e por diante, que o Senhor nos guia no espaço, que o Senhor, Deus amado, é o nosso sim, e o Senhor é também o nosso não. O Senhor é aquele que diz o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. Ah, Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos dá tudo isso na Tua palavra. O Senhor nos garante segurança. O Senhor diz: não temas, eu estou contigo. O Senhor nos diz que o nosso caminho está nas Tuas mãos, que o Senhor nos conhecia desde antes da fundação do mundo. Nós não somos fruto do acaso, nós não somos fruto do erro dos nossos pais, nós não somos fruto da inconsequência de 2 jovens ou 2 adolescentes, nós somos fruto do Teu amor, que desde antes da fundação do mundo sonhou conosco. O Senhor nos planejou, o Senhor nos fez no tempo e no espaço. O Senhor escolheu nosso pai, o Senhor escolheu nossa mãe, ainda que eles não tenham nos escolhido, o Senhor escolheu. E o Senhor nos criou com um propósito de glorificar o Teu nome, um propósito de sermos felizes e de sermos felizes em Ti, Senhor. O Senhor tem uma missão para cada um de nós, um alvo. O Senhor nos criou com um plano, com um propósito. Senhor, resgata isso em cada um dos Teus filhos aqui. Diz para cada um que o Senhor o criou, o Senhor o fez,
vai por aqui. Resgata isso em cada um de nós, Senhor. Nos faz fortes, nos faz corajosos, Senhor. Nos faz determinados.